Bom, gente, eu quero falar com vocês aqui sobre o seguinte. O Mauro César Pereira e o André Rocha, eles não são da Flapress, tá? O Mauro César Pereira e o André Rocha não são da Flapress. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque eu andei gravando uns vídeos recentemente em que eu falei da Flapress, né? A Flapress é um ramo da imprensa que existe no Brasil, né? Especialmente aqui no Rio de Janeiro, que puxa a sardinha pro Flamengo, tá? E aí, gente, eu quero deixar bem claro, quem faz isso não é necessariamente torcedor do Flamengo, tá? Existem torcedores de outros clubes que gostam de, como a gente diz aí na gíria, babar o ovo do Flamengo, entendeu? Sempre botar o Flamengo no alto, no topo, esconder o que é criticável no Flamengo e tudo isso, né? A pessoa não precisa torcer pelo Flamengo para ser da Flapress, né? E da mesma forma, a pessoa que é Flamengo não é necessariamente da Flapress, que torce pelo Flamengo não é necessariamente da Flapress, né? E eu uso o exemplo desses dois grandes jornalistas, né? Um deles é para mim hoje, o melhor jornalista do Brasil na área de futebol, e o outro é um grande jornalista que é meu amigo particular. Então, vamos falar primeiro do Mauro César Pereira. O Mauro é da Flapress, né? O Mauro puxa pro Flamengo. Será, gente? Será? Analisa aqui comigo. O que eu vejo o Mauro César Pereira meter o cacete no Flamengo não tá no gibi. Não tá no gibi. Eu vejo o Mauro César Pereira fazer muitas críticas ao Flamengo. Muitas críticas ao Flamengo. O que, aliás, mostra o quanto ele é profissional. Ele tá falando do clube dele, do clube que ele torce pessoalmente, e ao invés de poupá-lo de críticas, ele faz as críticas abertamente, né? Isso é postura profissional. É postura profissional. E uma das características básicas da chamada Flapress é o quê? Odiar o Vasco da Gama. O Mauro César Pereira não odeia o Vasco da Gama. Eu vejo ele elogiar o Vasco da Gama constantemente. Constantemente. Já vi ele falar, por exemplo, olha, se tem uma torcida que vai para o Maracanã dividir o espaço com o Flamengo e que não deixa a torcida do Flamengo se criar em cima, é a torcida do Vasco. Eu já ouvi isso dele, né? Eu já ouvi ele dizer que o Roberto Dinamite é o jogador mais subestimado da história do futebol brasileiro, né? Que quando ele ia para o Maracanã como torcedor, ia torcer pelo Flamengo contra o Vasco, muitas vezes saiu do Maracanã extremamente aborrecido por causa do Roberto, né? O Roberto Dinamite, né? Então, não é raro, eu já vi ele até elogiar o Eurico Miranda, né? Muito embora quando eu vi o elogiar ele tenha feito críticas, mas também tenha ressaltado os lados positivos do Eurico Miranda. Então, ele é um torcedor do Flamengo que faz justiça aos fatos. Ele não puxa a sardinha pro lado do Flamengo. Não puxa, né? E o André Rocha, né? Eu soube pelo próprio Mauro César Pereira que ele tinha um irmão vascaíno que faleceu e que quando o irmão faleceu ele cantou o hino do Vasco da Gama em homenagem ao próprio irmão. Eu também não vejo ele desmerecer o Vasco da Gama. Eu não vejo ele falar nada contra o Vasco da Gama. Também, quando precisa fazer críticas ao Flamengo, ele faz, né? E não à toa, os dois apresentam juntos um programa sobre o Flamengo aqui no YouTube, né? Mas eles falam das coisas do Flamengo por serem flamenguistas, né? E como o João Saldanha dizia, né? O Mauro César sempre ressalta isso, né? Ninguém é filho de chocadeira, né? E portanto eles falam das coisas do Flamengo, mas nem por isso eles precisam ser desrespeitosos ao Vasco ou querer tirar uma onda em cima do que o Flamengo é. Eles são jornalistas profissionais. Então, se é jornalista profissional, não é Flapress, né? Flapress é quem distorce os fatos a favor do Flamengo, independentemente de ser flamenguista ou não, tá? Para deixar bem claro isso, são dois grandes profissionais, né? Dois ótimos profissionais. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand,
Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, né? E, gente, pilhado Thiago Asmar é Flaprest. Esse com certeza é, tá? E por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente.